Eu já trouxe aqui a pauta do complexo indústria de censura, como que várias coisas no Brasil que aconteceram quase que de forma mágica, né, de forma orgânica, mas não foram operações financiadas com recursos estrangeiros. E sobre esse assunto, poucas pessoas falam tão bem quanto o meu querido amigo, funcionário do Departamento de Estado, Mike Pence, ex-funcionário. E eu quero reagir com vocês sobre um novo vídeo dele falando sobre a tentativa da CIA, durante o governo Biden, de derrubar o Bolsonaro. Bota o vídeo pra gente, Bruno, mas só para vocês entenderem. Não estamos falando aqui de um doido, não é o Alex Jones que está falando. A gente está falando de alguém que trabalhava no departamento, trabalhava no governo americano. Vejam o que diz Mike Pence a respeito desse assunto. The Biden CIA tried to overthrow the Bolsonaro government in Brazil. Why did the Biden CIA try to overthrow the Bolsonaro government in Brazil? This was a pro-U.S. Political party. It was the person, Lula was tied at the hip with China, divested from all these U.S. contracts, massively reduced the footprint of U.S. aligned policies in the second biggest country in our hemisphere. And Brazil just announced like this $1.3 trillion climate finance initiative. And all of these people all these New York hedge funds and London banks who've skated towards this are in on that. You have, this is a crazy case. One of the biggest beneficiaries of the post-coup Lula's government in Brazil were all of the clean ethanol. George Soros' longest-standing equity investment at that point was a company called Adecoagra, which did clean ethanol fuel alternatives. The problem is it's it's part of its business. Part of it is it's not competitive on price with diesel-based fuels. So the only way to compete and win that market and make millions of dollars is if the government imposes a mandate, a quota that forces people to buy your product. Reparem só porque conecta o que a gente estava falando antes. Estão absolutamente cagando enquanto a gente se mata por a visão política, é tudo interesse financeiro de uma porrada de... Well, George Soros co-sponsored those CIA-adjacent National Endowment for Democracy operations all over Brazil. Well, he's, holding an equity interest in the thing that day one, there's an imposed mandate to use those climate products. It's the same thing in Africa. You have like CIA regime change to force clean energy companies so that the people who sponsor the donors who sponsor the politicians who pick the staff of the CIA enacts policies that makes money for those hedge funds invested in climate finance. O que o ex-funcionário do governo americano está falando, atenção, é que a CIA é utilizada para o Bolsonaro do poder por conta de pessoas que ganham muito dinheiro com isso, com o governo Lula. So fucked up. I think that's what's happening in California. Without the regime change element. I think at the kind of, I think you have investors who profit from this, and the only way those investments can be profitable is if government imposes mandates, quotas, and bans on alternatives to that product. That's kind of the way the vaccine market works. Só para, de novo, contextualizar. Esse é um vídeo de um ex-funcionário do Departamento de Estado falando com dados, dizendo quem é quem, que estava se beneficiando e falando no maior podcast do mundo, no podcast do Joe Rogan, falando no maior podcast do mundo sobre como a CIA trabalhou para Jair Bolsonaro do poder. Vejam o tamanho do tentáculo desse cara. Eu falo aqui de puxa-saquinho da Conib, mas a gente está falando do tamanho da briga que a gente compra e tenta ganhar, mesmo em condições tão desiguais. O que está fazendo aqui é uma briga em condições desiguais. A esquerda compra todo mundo, oferece cargo para todo mundo, controla a mídia, controla as instituições, controla influenciadores. E aí você isso com o esforço da CIA durante o governo Biden, as dezenas de milhões de reais e dólares da USAID direcionados ao Brasil para implementar a censura, soma pressão em cima das Big Tech para impedir que você fale. Às vezes, e você olha assim, meu irmão, olha, puxa o caso do Daniel Vorcaro e fala, caralho,
Está ganhando o cara do judeu presidente da com contrato, até o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes, até o Toffoli, até o ex-ministro da Economia, o ministro da Justiça, um monte de empresários junto, os dois caras, presidente do Partido do Centrão, a mídia, influenciador, você vai falando assim, caraca, meu irmão, quanto que é impossível. E é por isso o desespero que esses caras tinham para tirar o Bolsonaro do poder. Porque todas essas tetas estavam secas. A teta de todos esses caras, a teta da Globo com verba de publicidade, a gente mostrou aqui no programa, a teta dos artistas. Os mesmos que hoje não a Amazônia queimando mais do que a rosca dos artistas e nem todo mundo caladinho. Mas no governo Bolsonaro, as girafas, coitadas das girafas da Amazônia, não sei se você lembra, estou falando verdade. É com tudo isso que a gente luta. E eu acho incrível que, no fim das contas, a gente está ganhando. Eu sei que parece que não, mas vejam as pesquisas. Hoje saiu mais uma pesquisa ideia, com uma disparada do Flávio Bolsonaro. As pessoas, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não acredito. Vou dizer a vocês, eu jantei com uma pessoa grande da Faria Lima, numa agenda, e a pessoa me falou, olha, a gente está impressionado. Há um senso aqui que está todo mundo impressionado com o tamanho da arrancada e da consolidação. A gente não acreditava nele como candidato, mas realmente é absolutamente incrível. Isso é um aspecto legal. Mas depois que o Flávio se tornar presidente, existe uma diferença grande. Nós hoje, Jair Bolsonaro não dava nenhuma atenção para a parte internacional. Nenhuma. O Eduardo construiu uma rede de relacionamentos no exterior, que é algo que eu nunca vi nada igual. Eu vi como o Eduardo é tratado aqui pelo Sheik em Abu Dhabi, uma das pessoas mais influentes e mais ricas do mundo, ou no Bahrein, ou como recebido pelo Netanyahu, ou como é tratado, está indo convidado de novo para ir a um evento na casa do Trump. Estaremos lá na semana que vem. Tudo construção do Eduardo. Jair não dava a menor bola para a área internacional. A consequência disso, segundo Mike Pence, tomou um golpe. Qual é a diferença de Flávio Bolsonaro para Eduardo Bolsonaro? Além das diferenças de personalidade, claro, são indivíduos diferentes, que agem de forma diferente, mas qual é a diferença dentro do nosso movimento? Nós sabemos quem é quem e não vamos dar os mesmos moles. Nem na questão eleitoral, do eleitoral brasileiro, não vamos dar os mesmos moles. Podem ter certeza que vem novidade na fronte. Pode ter certeza. Nem no ponto de vista de relações internacionais. Você acha que a gente está fazendo o quê aqui? Você que acompanha o Paulo Figueiredo Show há mais tempo, sabe que eu tenho horror a ficar longe das minhas filhas. Horror. Ainda mais eu me mudei recentemente, estou adorando minha casa nova, tudo que eu queria era ficar em casa. No entanto, estou há 15 dias fora de casa, depois volto, passo uma semana e uma nova viagem, 2 novas viagens para o Flávio. Vamos ter agenda em Europa, também teremos agenda na América Latina. Vamos construir uma rede internacional para que isso aí que você acabou de ver nunca mais aconteça. Nunca mais. Nós nunca mais deixaremos de ter anticorpos na comunidade internacional para impedir que isso aconteça. É a minha missão. Vocês vão surpreender. O Flávio sabe. Eu não quero disputar com público nenhum, então não estou nem aí para voto. E eu não tenho função nenhuma no governo Flávio Bolsonaro, porque eu não vou retornar ao Brasil. Quero retornar ao Brasil para passear. Mas a minha vida é construída nos Estados Unidos. Então não retorno ao Brasil, não quero cargo. Muita gente pensa, não sei o que, ser isso, ser aquilo, não vou ser nada. A missão vai ser construir, fora do Brasil, onde eu posso contribuir, uma estrutura para que nunca a gente passe por esse tipo de coisa. Modéstia à parte, poucas pessoas no Brasil se prepararam mais nessa área de relações internacionais e geopolíticas que eu. Poucas pessoas conhecem esse tipo de assunto que eu estou explicando para você
que eu, poucas pessoas conhecem o sistema político brasileiro e quem é quem, conciliando isso com a geopolítica melhor do que eu. Isso não tem nenhuma arrogância aqui, é uma constatação, vejo pelas pessoas que eu conheço. E essa é a contribuição que a gente vai dar. A gente não vai mais dar esse mole. Esse mole de sofrer golpe da CIA, isso que o meu amigo Mike Pence, que também tem muita coisa, tá citando, isso não vai mais acontecer. A gente já tem o povo. Agora a gente precisa se armar e vamos lembrar quem é quem. Pode ter certeza que a gente vai lembrar quem é quem. Quem que estava se beneficiando, quem que estava mamando, quem que estava deixando o seu povo para trás por questões financeiros. Nem todo mundo do sistema a gente vai consertar, né? Não dá, é impossível. O Brasil vai continuar sendo Brasil. A gente tem uma longa caminhada pela frente. Eu sempre falo para vocês que a eleição não é o fim. É um meio. Mas dá para fazer muito melhor. Vou começar a falar e sobre um nome que é pouco conhecido. Pouco conhecido de vocês. Bem conhecido meu, mas pouco conhecido de vocês. Estou falando de uma pessoa chamada Cláudio Lotenberg, que é o presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, do Instituto Coesão Saúde e da Confederação Israelita do Brasil, CONIB. Vocês vão se lembrar que quando nós estávamos em Israel, semana passada, o Flávio Bolsonaro fez um discurso histórico na cúpula contra o antissemitismo, o maior evento contra o antissemitismo no planeta. As maiores autoridades do mundo foram chamadas e, obviamente, o presidente Lula, que é oficialmente persona não grata, ou seja, uma pessoa malquista, uma pessoa não querida, oficialmente o status de persona não grata em Israel, e o Flávio disse com todas as letras que as pessoas já, Valdemar, não, vai ser o Lula, o Bolsonaro, porcaria nenhuma. O Flávio foi lá e disse com todas as letras o que tem que ser, um reset na nossa política externa, e o Lula é antissemita. E isso gerou uma repercussão grande, e por uma coisa baseada nas posições que o Lula adotou contra Israel, que são muito claras. Inclusive comparando as ações de defesa de Israel contra o Hamas, contra o grupo terrorista do Hamas, o Lula comparou isso com Hitler e o Holocausto. Mas não foi só isso. O Brasil está sem relação diplomática praticamente com Israel, sem embaixador. O Brasil não reconhece Jerusalém como a capital de Israel. O Brasil tem posições pró-Irã, um país que quer destruir Israel. Manda o Alckmin na posse dos caras. As posições do Brasil contra Israel são gigantescas. Do Brasil, totalmente diferente da postura do Jair Bolsonaro. Teve em Israel, era pró-Israel, foi batizado no Rio Jordão, em Israel, embora eu acho que o batismo lá do pastor Everaldo, isso conta ponto, mas uma pessoa totalmente alinhada com Israel e etc. Então, imagina que alguém cuja posição é de representantes, organizações israelitas no Brasil, da Confederação Israelita do Brasil, essa pessoa será crítica de Lula e simpática a Jair Bolsonaro. Mas o que disse Cláudio Lotenberg? Disse o seguinte: sou testemunha da visita de Lula como presidente do Brasil a visitar Israel em 2010. É preciso afirmar com muita clareza que o presidente Lula não é nem nunca foi antissemita. A Mônica, em outra reportagem, traz também as seguintes aspas. É preciso dizer com todas as letras, ele repete, o presidente Lula não é antissemita, ele é um homem muito bom. Estivemos juntos em Israel e ele tem posições críticas sobre o governo do país, mas sobre o povo judeu. Listei aqui algumas coisas que são meio inequívocas. E quando ele falou isso, eu até respondi a ele no X, até porque contra-argumentar contra isso é o mais fácil do mundo. A gente está falando do Partido dos Traficantes, aquele mesmo do José Genuíno, que disse que empresas de judeus deveriam ser boicotadas. Ora, que o Lula e o PT são antissemitas é um fato. E por que eu estou falando isso?
Eu vou conectar isso. Isso é muito mais do que só bater boca com uma pessoa que é um puxa-saco de... Ele sabe por que eu sei disso. Ele sabe muito bem que eu sei como se cresce puxando o saco dos outros. E isso é demonstrável. Mas ontem, a gente falou aqui da fábrica Daniel Vorcaro, que o Lula inaugurou em Minas Gerais. E eu falei também como a empresa da fábrica, a Bion, falei isso no programa de ontem, tem o fundo Cartago, que é do Banco Master, como seu maior acionista. A gente falou sobre isso ontem. Lula visitando a fábrica que tem o Banco Master como maior acionista. A gente falou sobre isso. Só que daí você começa a puxar o fio. A gente fala muito aqui de sistema, né? A gente começa a puxar o fio para ver onde é que a coisa vai parar. E se uma coisa que a gente já entendeu, e eu falo sempre com o caso do Banco Master, é que se você procurar, você acha. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Eu não arrumo treta sem razão. Eu pergunto quem vocês acham que é o presidente do Conselho de Administração da empresa cujo acionista majoritário é o Daniel Vorcaro e cuja fábrica o Lula foi inaugurar em Minas Gerais. Se você chutou Cláudio Lotenberg, você acertou. Essa pessoa desinteressada, preocupada com o povo israelita e judeu, não é verdade? E querem saber mais? A Bion tem nada mais, nada menos do que 303 milhões de reais em contratos com o governo Lula para o fornecimento de insulina ao governo federal. Ô, Lotenberg, a sua convicção é fácil de ser explicada. Assim é fácil. O presidente do Conselho de Administração dessa empresa, é claro que não vai criticar o Lula. Dane-se o povo judeu. Não é verdade? Mas calma, porque não é só isso. Aqui no Paulo Figueiredo Show, a informação por inteiro. E a gente vai atrás das coisas. E na sua tela, bota aí pra gente, Bruno. Você está vendo o quadro de membros. Cadê? Aí. Você está vendo o quadro de membros do Conselho de Administração da Bion. E além do Cláudio Lotenberg, no Conselho de Administração dessa empresa fornecedora do governo Lula, cujo sócio é o Banco Master, que o Lula foi na inauguração, vejam só quem a gente encontra. Márcio Pokémon, ex-presidente do Instituto Lula e atual presidente do IBGE. Calma, vocês acham que tem pouco petista nesse Conselho de Administração? Né? O Pokémon é um dos principais economistas do PT, né? O cara é ex-presidente do Instituto Lula. Calma que tem mais. Valfrido dos Guia, todo mundo conhece, ex-ministro do Turismo e também de Relações Institucionais do Lula. Muita coincidência mesmo que uma empresa do Daniel Vorcaro, que tem 203 milhões de reais em contratos com o governo Lula, dotada de gente amiga do governo Lula ganhando salário na babesca e tudo coincidência. Então, porra, é só para vocês entenderem que nada é de graça. Não é que o presidente da Confederação Israelita do Brasil diz que o Lula não é antissemita. Não está ganhando rios de dinheiro. E o conselho que ele preside na Bion está lotado de amigo do Lula. É claro que ele não vai dizer. É o que eu falo, pessoas que não têm valores. Porra, o cara não defende nem o povo dele, meu irmão. É gente sem valor, é gente que só tem preço. Todo mundo que está mamando na tetinha está quietinho, feliz. Essa é a extensão dos tentáculos do sistema. E você pensa quantas empresas não existem por aí que estão fazendo esse mesmo esquema de empregar amigo do rei para conseguir contrato milionário pago com dinheiro. E aí não pode criticar. É claro que não pode criticar. Agora, é insustentável. É absolutamente insustentável a permanência do Carlos Lotenberg na presidência da CONIC.
E eu acompanho aqui os nossos serviços de inteligência, estão vendo que existe um movimento muito forte, inclusive de doadores pesados, para tirar esse cara de lá. E óbvio que tem que tirar. Um sujeito que não tem capacidade de defender o próprio povo, que tem interesses escusos, escondidos, que agora estão revelados. Agora ninguém mais pode fingir que não sabe. Cláudio Lotenberg, te conheço de outros carnavais. Você sabe. Sai fora. Deixa as pessoas que realmente gostam do povo judeu, que realmente são amigos de Israel, deixa essas pessoas fazerem o bem para essa que é uma força do bem no Oriente Médio, dos nossos valores. Esse que é um alinhamento histórico importante do Brasil. Para de puxar saco de gente que defende o Irã, a destruição de Israel, que queria armas nucleares para destruir Israel, e que se não fosse o presidente Trump destruindo o programa nuclear do Irã, esse que o Lula, Alckmin apoiam, nem provavelmente existiria mais Israel. Deixa de apoiar governo cuja política externa é ditada por um cara que prefaciou um livro elogiando o Hamas como força política e não como um grupo terrorista. Sai fora, meu irmão. No bom português do Rio, sai fora, mete o pé.